Bom, gente, agora então nós vamos fazer a questão 3. A questão 3, ela foge um pouco dos tipos comuns de questão que a gente tem na matéria de Física 2, porque ele cita um exemplo de um sistema elétrico, que não é a matéria de Física 2, mas com uma abordagem do tipo de Física 2, né, de equação diferencial. Então, o que ele esperava que a gente fizesse nesse exercício é que a gente fosse capaz de analisar a semelhança entre a equação diferencial de um sistema elétrico com a equação diferencial de um sistema massa-mola, amortecido, forçado, etc. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mais um trabalho de abstração para conseguir comparar uma coisa com a outra e algumas continhas para poder chegar na resposta do exercício. Tudo bem? Eu vou ler o enunciado para vocês aqui. Um circuito elétrico constituído por um resistor R, um capacitor C e uma indutância L está ligado e possui corrente elétrica I. Sabendo que a equação diferencial que representa o sistema é dada por L d quadrado I dt quadrado, certo? Esse é o primeiro termo da equação diferencial, mais R d dt mais 1 sobre C I é igual a dV dt. Ok, gente? Essa é a equação que ele fornece para a gente do sistema elétrico. Ele fala onde V de T é a diferença de potencial aplicada ao circuito e que varia com o tempo. Determine qual afirmativa abaixo é correta. Então, basicamente, o que a gente tem que parar para olhar é a semelhança entre essas equações aqui de cima, que são as equações diferenciais de um sistema massa-mola, né? No caso, amortecido, porque tem o gama, e forçado, porque não é igual a zero, né? Eu coloquei essa constante aqui igual a y, porque, na realidade, o que seria a coisa forçada? Seria aquele negócio, né? F0 igual... F0 vezes cosseno de ômegazão t sobre m, tipo, seria esse termo, mas eu resolvi deixar como y porque, assim, só para facilitar a nossa vida mesmo, facilitar a nossa análise. Então, o que a gente tem aqui é que comparar essas duas equações mesmo. Uma coisa importante do que ele disse que v é uma função do tempo, então dv dt não é zero. Isso é importante a gente saber, né? Isso daqui eu vou escrever aqui embaixo. Na verdade eu vou escrever aqui no canto. dv dt é diferente de zero, porque v é uma função do tempo. Então a primeira derivada não vai ser nula, tá? Aqui é a questão 3, tá? Só para quem estiver prestando atenção, eu tinha esquecido de colocar. dv dt é diferente de zero. Então, esse lado da equação não vai ser igual a zero. Portanto, o que dá pra gente pensar é que isso daqui é um sistema harmônico forçado, porque esse termo não é diferente de zero. Tem um termo constante pro lado de lá, né, que vai ser resultante de alguma coisa. Igual esse exemplo aqui de cima. Esse termo aqui, né, representa o F0 lá, né, todas as funções de F0, mas só para deixar claro que essa constante é algo que associa com o F0, com aquela força externa. Para que a gente possa comparar as duas equações, os coeficientes de cada termo têm que estar minimamente iguais, né? Aqui o coeficiente é 1, só que aqui o meu coeficiente está sendo L. Então o que eu vou fazer é dividir todos os termos por L. Aqui, então, deixa eu reescrever. Aqui eu vou ter d quadrado I dt2 mais R dividido por L, né? di dt mais 1 sobre LC vezes I. É igual, né? Daí 1 sobre L dv dt, que ainda continua diferente de zero. Ok? Agora eu posso comparar os meus coeficientes. Eu posso comparar o meu gama da minha equação do sistema massa-mola com esse termo RL, né, da equação do sistema elétrico, e o meu ômega zero quadrado com esse 1 sobre LC do meu sistema elétrico. Eu vou abrir aqui as afirmativas da prova para ver o que o exercício pede exatamente, o que é que ele fala em cada afirmativa.
Ele primeiro pergunta, né, se o sistema elétrico corresponde a que tipo de oscilador harmônico. Ele corresponde a um oscilador harmônico do tipo amortecido e forçado, porque tanto o termo que corresponde ao gama, que é o R sobre L, é diferente de zero, né? Esse termo é diferente de zero, assim como esse termo aqui também é. Então, na realidade, esse sistema elétrico corresponde a um oscilador amortecido e forçado. Não tem nenhuma das alternativas da prova que diz isso. Então, você não pode, a princípio, excluir nenhuma, porque, na verdade, você pode excluir aquelas que dizem que ele não é de determinado tipo, né? A letra A, B e C, né, dizem que a A e a C dizem que é um oscilador harmônico forçado, tá certo, porque ele é. A letra B diz que é um oscilador harmônico amortecido, também tá certo. Mas a D e a E falam que não é um oscilador harmônico de qualquer forma. Então, a D e a E já estão erradas porque dizem que não é um oscilador harmônico, mas é porque as equações elas são muito similares, né? Tem uma derivada de segunda ordem, uma derivada de primeira ordem, a variável sem derivar e uma constante no final. Daí ele pergunta, cuja frequência angular da solução homogênea é dada por ômega tal. Então, o que a gente precisa descobrir é o valor de ômega. Percebam, é o valor de ômega e não de ômega zero. Então, se a gente for parar para pensar, quem que é o valor de ômega? Deixa eu ver onde eu vou escrever isso aqui. Eu vou apagar isso aqui em cima, porque eu acho que já deu para todo mundo perceber, né? Que o termo que acompanha a primeira derivada é gama, o termo que acompanha a variável sem derivar é o ômega zero quadrado. Né? Acho que ficou claro para todo mundo, não precisamos mais da comparação. Então, eu vou apagar esses dados aqui, tá bom? Para que a gente possa lembrar quem que é o ômega. O ômega, ele é aquele valor raiz de ômega zero ao quadrado menos gama quadrado sobre 4. Tudo bem, gente? Esse é o valor do nosso ômega, que é o que ele pede nas afirmativas. Ele pergunta esse valor de ômega e não o valor de ômega zero. Então, como eu sei que isso aqui é o meu gama e isso aqui é o meu ômega zero quadrado, o que eu vou fazer é jogar nessa equação aqui. Eu vou ter então que o meu ômega normal aqui, né? Ele vai ser raiz quadrada. Ômega zero quadrado já é esse próprio termo, então é 1 sobre LC, 1 sobre L dividido por C, menos, quem que é o gama quadrado? Se o gama é R sobre L, o gama quadrado vai ser R quadrado sobre L quadrado, e aqui tem um 4, né, gente? Não podemos esquecer desse 4. Esse é o valor do nosso ômega. Se vocês quiserem, vocês podem tirar todos os quadrados em evidência, então ficaria R sobre 2L tudo ao quadrado. Também não tem problema, é só você saber identificar isso para assinalar a afirmativa certa e não cometer nenhum erro por causa, né, dessa álgebra aqui. E no final é assim mesmo que ele coloca na afirmativa correta. A afirmativa correta é a letra A, que diz que corresponde a um oscilador harmônico forçado, porém não se esqueçam, ele também é amortecido, tá bom? Ele é forçado porque o termo independente é diferente de zero, e é amortecido porque o coeficiente que acompanha a primeira derivada é diferente de zero também, tá bom? Então ele é forçado e amortecido, cuja frequência angular da solução homogênea é dada por ômega, igual a raiz de 1 sobre LC, menos R sobre 2L tudo ao quadrado. Então a afirmativa certa é a letra A.